Hoje a batalha vai ser entre o suor escorrendo pelas minhas costas de tanto calor por causa dessa roupa, a minha franja desmontando gradativamente também por causa do calor e os meus dedos perdendo a circulação porque eu amarrei isso muito apertado. Bom dia, boa tarde, boa noite, seja muito bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Neuraci, mas você pode me chamar de Neura. E hoje eu vou atender a pedidos no coletivo. É uma coisa nova pra mim no canal. Ter mais de uma pessoa pedindo uma coisa. Estamos crescendo, gente. Eu tenho, se eu não me engano, foram três ou quatro pessoas e mais minha amiga. Minhas duas amigas falaram que eu tinha que assistir esse filme, que é o Fabricante de Lágrimas. Vamos falar sobre a comunicação que um filme tem que ter com a gente. Pra gente não achar o filme muito estranho, pra gente poder aproveitar o filme, pra gente poder se sentir parte do filme e ser feliz por 1h e 45 minutos. Eu queria falar pra vocês, pessoas que me indicaram, vocês me odeiam? Gente, esse filme é caos, esse filme é treta. E sim, esse filme seria muito menos estranho se as pessoas que fizeram esse filme estivessem preocupadas em se comunicar com nós, pessoas que estamos assistindo. Esse filme é uma fanfic italiana, então o filme também é em italiano, eu sabia disso? Na verdade, eu não sabia de nada. Vocês falaram Fabricante de Lágrimas, e esse nome é uma coisa que, tipo, nunca ia passar pela minha cabeça assistindo Netflix, até porque tem uma borboleta, tem escrito Fabricante de Lágrimas, tem uma borboleta, eu não entendi nada. Então eu fui 100% cega. Eu não sabia que eram os personagens, eu não sabia o que era fabricar lágrimas, eu não sabia nada. Então cada segundo foi uma surpresa maior pra mim. O livro que foi gerado do filme é um livro de 550 páginas, que claramente não foi todo adaptado. Tem várias coisas faltando no filme, que eu acho que seriam importantes a gente saber, mas eles simplesmente falam não. E assim, nesse filme, eles não explicam as coisas, e as coisas que eles explicam, e não é boa explicação, não tem base, não tem lógica. O filme começa com a nossa mini protagonista, uma protagonista pequena, conversando com os pais, dirigindo um carro. E eles estão tendo conversas muito profundas. Isso quer dizer que eles vão morrer, né? Que os pais vão morrer. Se você tem conversas que vão ser importantes pra vida toda, trada com seus pais, você vai ser órfão. Infelizmente é isso que vai acontecer. E a conversa toda deles é muito profunda, porém não. Que a menina já tá com esses band-aid na mão. Inclusive, nojento esses band-aid. Você vê aquilo marrom no filme inteiro. Parece que ela come com aquilo, ela toma banho com aquilo, parece que ela troca aquilo uma vez por semana. Eles não estão limpos. Não são band-aids ok. Tipo eu que fiz com fita isolante, que tá branquinho. O dela não tá branquinho, o dela tá nojento. O filme todo, eu tenho nojo daquele band-aid dela. Pega as plantas, pega na pessoa, pega no copo, come a comida. Enfim, tá, ela tá com os band-aids dela, a mãe dela se corta, ela faz um desenho na mão dela, que eles também não explicam que desenho que é esse, eles não mostram o desenho, eu queria saber que desenho que é. Ela faz o desenho mais uma vez, mas não mostra que desenho que é. E delas tem uma conversa e ela fala, filha, a gentileza cura... E dela fala, sim, a gentileza cura tutte, porque tá em italiano. E eu só sei o tutti. Enfim. E daí eles estão conversando, daí passa um lobo correndo. Um lobo correndo e ela fala, meu Deus, um lobo. E daí a mãe dela fala, filha, você não precisa ter medo de lobo. Os lobos só são assustadores porque quem criou as histórias fez ele de vilão. Coisas importantes pra se falar. Ela falando, porque depois eu explico que os pais dela são biólogos. Ela fala, não tenha medo dos lobos. É tipo aqueles biólogos cuidadores de tigre, de leão, que tem em casa, que são pessoas ricas, que falam, não, se ele estiver alimentado, ele é completamente inofensivo. E daí? Não é pra descobrir, não é pra, tipo, não, vai fazer carinho no leão inofensivo. Eles não... A história não fala disso deles. Fala que eles ficam lá longe, sabe? Matando um cervo, matando as coisas que ele tá matando. Ele nunca foi um bicho domesticado. Não é que ele é um vilão, é que a gente tem que ter respeito. E tem que ter respeito pelo lobo também. Então a mãe, como bióloga, não deveria falar assim, ele não é o vilão. É tipo, se ele ficar na dele, a gente fica na nossa e ninguém morre. Mas dizer que ele é, tipo, inofensivo... Daí o que acontece? Eles estão dirigindo em algum lugar da Itália, numa pista que é desse tamanho. A menininha tá olhando pro lobo e pensando, você não é um vilão. E é uma pista única no meio de lugar nenhum e surge um caminhão que bate neles. Por que o caminhão estava batendo neles e assim, por que o pai dele não viu longe? Porque era uma longa, assim, tipo, olha, um caminhão lá longe, ele está indo na minha direção. Não tem mais nada pra ver. No meio das planícies, assim, tipo, não tem nada além do lobo. E ele não tava olhando pro lobo, era só uma coisa de mãe. E daí um caminhão gigante aparece na pista única deles e atropela. O atropelamento é outra coisa que não faz sentido. Porque batem, os carros capotam, o caminhão vai pra um lado, o caminhão vai pro outro e a criança fica no meio. Em primeiro lugar, cinto de segurança, né? Criança tá no meio. Pai e mãe, eles não sobrevivem, mas eles estão dentro do carro com cinto. A criança que é arremessada pra fora do carro sobrevive. Como?
faça ter lógica acidentes. Como? Ela tá lá toda, e ainda passa o lobo e dá uma cheiradinha nela e tal. Ela deveria ser a única que morreu. Porque se os pais ficaram no carro, o carro não explodiu, o carro tava sequinho. Ela foi arremessada em direção ao asfalto. E sobreviveu, só ela sobreviveu. Beleza, sobreviveu e foi pro orfanato. O orfanato parece o lugar mais assustador da história. Chegando lá, tem a diretora, que ela é claramente má, mas ela se veste muito bem. Ela tem uma panca, assim. Com as crianças, ela chega, alguém arranca a mala dela e fala: aqui nós dividimos tudo. Daí um menino chamado Hegel arranca o colar de borboletinha, que era da mãe dela, que morreu, porque o nome dela, que eu vou lembrar em breve, medo de falar errado de novo, é um tipo de borboleta. Então ela tá segurando o colar da mãe morta dela. Mas ninguém pode ter objetos pessoais nesse orfanato. Quando ela chega na cama dela, tem uma menina que tem um cabelo bem clarinho, assim, e fala que ela pode dormir do lado dela porque a menina que tava lá foi adotada. E ela nunca ia ser adotada porque ela era pálida demais. E falam que racismo reverso não existe. Brincadeira. Daí ela é muito branca para ser adotada. Ela parece doente, então ela nunca vai ser adotada. E ela olha pra ela e fala: nós vamos ser melhores amigas, né? E daí ela fala: vamos. E esse é todo o relacionamento que elas têm durante a infância. Por quê? Porque ela tá lá, tipo, sentada pequenininha, daí a câmera gira e ela cresce. Daí ela tá segurando um ratinho. Ela cresce. E as duas são melhores amigas enquanto adolescentes. Então você não vê elas brincando juntas, você não vê o relacionamento que elas têm, você simplesmente acredita na palavra da loirinha que falou: a gente vai ser melhor amiga, né? Daí ela falou: vamos. Não tem mais nenhuma explicação. E a primeira lição, que é quando um filme se torna interessante, é quando ele mostra as coisas e ele não fala. Então a gente teria que ver esse relacionamento pra acreditar que essas duas ficaram realmente melhores amigas. Porque só uma mudança de cena não convence muito, né? E ela corta pro dia que ela tá sendo adotada. Ela tá segurando um ratinho, porque ela é amiga dos animais, né? Entrega o ratinho pra menina pálida e vai ser adotada. Quando ela chega pra ser adotada, ela tá indo embora com a malinha dela, com os pais novos dela. E eles escutam um piano no fundo, lá longe. Um piano. Quem tá tocando piano? O Rigel, nossa alma perturbada. Nosso Edward, a Bolonhesa, porque ele é italiano. Que também é uma alma perturbada, do cabelo preto, que é branco, que vive nas sombras e que odeia a menina. Odeia ela como a vida, que sempre odiou, eles sempre se odiaram quando eram pequenos porque ele sempre odiou ela. Você já sabe onde isso vai acontecer, né? Mas enfim. E daí os pais, que têm um controle parental, um planejamento financeiro, eles sabem das coisas, eles se organizam, eles não são nem um pouco impulsivos, olham para aquela outra criança, adolescente, e falam: a gente também quer isso. A casa é grande, vem também. E ele aceita. Só que ele era tão único, especial e profundo e talentoso que várias pessoas tentaram adotar ele. Ele sempre foi a primeira pessoa a estar na fila da adoção, mas ele nunca quis ser adotado, só dessa vez. Por quê? Não sabemos ainda, mas sabemos. Daí os dois estão indo embora, a primeira coisa que você percebe é que esses dois adolescentes são dois adultos de 25 anos, porque quando tá o pai e a mãe, os dois juntos, ninguém acredita que são os filhos adotivos dele. Eles são realmente muito adultos, é tipo, bastante mesmo, pra dizer que eles vão pra escola, então eles têm menos de 18, 16, eles devem ter tipo 15, 16, assim. Eu não me lastimo por tal. Não. É que breve completarei 15 anos. E não, né? Não tem. Eles são dois adultos sendo adotados. E a mãe pergunta por que a menina tá usando esses amarril no dedo. A diretora fala que porque ela gosta muito dos animais e ela acaba sendo mordida ou machucada por eles e por isso ela tem 10 bandagens em todos os dedos. E essa é a única explicação que eles me dão pra essa porra. E eu não consigo descrever o ódio. Porque lição número 2. Quando você inventa uma mitologia, você faz ela ter lógica. Ela usa o filme inteiro essa merda. E os pais novos dele, os pais adotivos, eles não se preocupam em resolver problemas. Tipo, a gente vai adotar essa jovem adulta para a nossa casa e esse jovem adulto para ir para a nossa casa. Um não fala com ninguém e só olha pra baixo. A outra tem 10 band-aid no dedo. É tipo, é só uma coisa que ela tem. Ela faz amigos na escola nova dela, inclusive é um uniforme de escola, tá? Parece uma executiva de sucesso, parece um empresário da Bolsa de Valores da década de 90, sim, mas a ideia era o uniforme escolar dela. Então a gente vai o quê? Fingir que parece. Como coletivo, eu só tenho gravata de crochê. E ninguém acha estranho. Nossa, essa menina com 10 band-aid na mão. Uma vibe meio Michael Jackson, sabe? Não tem muita explicação e ela é apenas a menina com os 10 band-aid na mão. Eu queria muito saber mais sobre isso. Então, se você inventa isso... E o nome? Porque o nome Fabricante de Lágrimas significa tanta coisa diferente nesse filme. Quando ela chega, começa a explicar a história. Qual é a história do Fabricante de Lágrimas? Existia uma vila muito antiga onde ninguém sentia emoções. Mas lá no meio do nada tinha um senhorzinho corcunda que fabricava lágrimas de cristal. As pessoas com desejo de sentir alguma coisa iam lá para ele enfiar a lágrima neles e eles chorarem.
E eles choravam por tudo. Choravam de tristeza, de desespero, porque a maior coisa que eles queriam era sentir, porque na cidade ninguém sentia nada. E essa história não tem nada a ver com todas as citações do Fabricante de Lágrimas. A primeira vez que eles citam é tipo... Os dois brigam porque os dois vão morar juntos e eles se odeiam. E ela olha pra ele e fala: você é meu fabricante de lágrimas. Você é um senhorzinho que mora na floresta que fabrica lágrimas de cristal e enfia no olho da população que quer sentir alguma coisa? Daí depois tá ela pequenininha com a amiga dela pálida. A amiga dela pálida pergunta se ela tá dormindo, ela fala que sim. E daí a amiga dela pálida fala: não mente que o fabricante de lágrimas vem te buscar. Buscar pra quê? Ele não faz lágrima de cristal no meio da floresta. Agora ele também é o bicho papão. Mas daqui a pouco a mãe ia fazer uma comida, queimar o dedo e falar: nossa, o fabricante de lágrimas encostou no meu dedo. Ela ia acordar de manhã e falar: nossa, eu tô muito fabricante de lágrimas hoje. Alguém ultrapassa o sinal vermelho: seu fabricante de lágrimas. Porque não tem sentido, tá? Não tem sentido nem isso, nem nessa porra aqui. Não tem. Eles chegam na casa desses pais adotados, a gente só descobre que o Rigel toma remédios secretos, que também me gera todo um conjunto de dúvidas, porque ele chegou do orfanato com esses remédios secretos. Por mais que não pareça, ele tem, sei lá, 16 anos, ele é de menor. Como ele vai conseguir mais remédios se ninguém sabe que ele toma esse remédio? Tem um número finito de pílulas. Como que ele vai conseguir mais? É um remédio tarja preta? É um remédio que você acha fácil na farmácia? Se é tipo um paracetamol, não tem por que ele esconder o paracetamol. Ele pode falar: tô com dor de cabeça, paracetamol. Eu queria muito saber a logística desse remédio, porque você não pode levar uma criança para o nada e falar: toma essa quantidade finita de remédios para o seu problema que acontece desde a infância. E ele fala: obrigado, eu vou usar para sempre, não vai porque acaba. Como que vai ser o refil dessa receita? Dúvidas. Tenho dúvidas sobre essa medicação, mas tá, ele tem uma medicação e ele tem uma caixinha. São duas coisas secretas dele, a medicação e a caixinha. Ela entra no quarto dele, fala: agora a gente vai ser irmão e tal, você não me odeia mais. Daí ele olha pra ele e fala: você nunca vai entrar no meu quarto. Não ouse chegar perto de mim. Vaza, sua doida. Sai daqui. E ela sai. Pensa: eu não consigo odiar ele. Por que será? Por que será? Nenhum motivo. E daí tem um conjunto de acontecimentos que acontecem um depois do outro que me... Tipo, você vê que as pessoas que estavam fazendo o filme, elas estavam muito preocupadas em fazer a gente se sentir entendível. Porque os dois têm aquela discussão, tipo: você sai daqui, nunca chega perto de mim. Nika, o nome dela é Nika, eu lembrei o nome dela. Nika. Daí os dois estão jantando e a mãe pergunta: vocês eram amigos no orfanato? Ela fala: a gente cresceu juntos, a gente é praticamente irmão. Quando ela fala isso, ele pega na perna dela. E ele dá uma juntada na perna dela, assim, que ela fica bamba. Logo depois que ela fala que eles são tipo irmãos. Logo depois disso acontecer, daí ela vai pro banheiro pra se recompor, assim, pra respirar fundo e falar: eita, ele relou na minha perna, eita. E daí ele chega perto dela, bem perto, muito perto, de uma maneira assim, bem perto mesmo, bem próximo. E ela fala pra ele: você é meu fabricante de lágrimas. É nessa hora que acontece, ela fala: você é meu fabricante de lágrimas. Eu sei quem você é. E daí eles falam isso de uma maneira muito sensual. Tudo é muito sensual com ele, muito. E logo depois corta pra cena das duas pequenininhas falando que o fabricante de lágrimas vai buscar elas à noite. Sabe uma coisa legal disso daqui? É que eu não consigo usar o touch do meu notebook pra continuar o roteiro. Meu Deus, me deixa, e não abaixa. Daí os dois começam a ir pra escola com esse uniforme aqui, exatamente igual esse uniforme aqui. Nenhuma diferença. E todas as meninas jogam pra ele um cara de: quem é essa alma perturbada de cabelo negro que parece que não gosta de ninguém? E ela chega e imediatamente ela já tem uma amiga, porque ela pula na porta, a amiga tira uma foto e fala: eu sou do comitê de boas-vindas, vamos ser melhores amigas. Que é uma coisa que me revolta em fanfics do geral. Todas essas fanfics, a mocinha não faz nada acontecer. As coisas acontecem por ela. A pessoa é levada, sabe? Levada para um lado do outro. E que parece que se ela não for levada, ela vai ficar sentada no cantinho até morrer. Por quê? Porque ela tava com a mãe, daí pais dela morreram. Esse acontecimento fez ela ir pro orfanato. Ela existia enquanto criança no orfanato. Isso fez o Nigel se apaixonar por ela, sem nenhum motivo. Ela apenas existia. Daí ela chega, daí os pais adotam ela e são puro amor também do nada. Assim, não, ela é estranha pra cacete com esses band-aids. Chega na escola, ela já tem uma amiga que se apresenta pra ela. Então, tipo, as coisas ela não fez nada até agora. Ela apenas foi levada pelos acontecimentos. Todas as conversas que o Rigel e a Nika têm, elas têm, assim, uma nuvem de tesão em volta. Tudo que eles falam um pro outro, não tem, tipo: um bom dia, Nigel. Bom dia, Nika. E ele segue. Não, é tipo: bom dia. E ele, sem camisa: te odeio. Quer esse prato? E ele: só se você me der. O tempo todo, eles não têm uma frase que os dois não acabam com uma tensão de tesão. Eles não conseguem dar um bom dia. Tem uma hora que ela entra no quarto pra levar umas roupas que a mãe nova deles lavou. E ela chega e vê os remédios e vê a caixinha. Quando ela vai abrir a caixinha, ele chega e fala: não era pra você sair do meu quarto?
E ela fala, eu só vim fazer uma gentileza, você não sabe o que é gentileza? E daí ele fala, gentileza com alguém como eu? E daí ele fala essas palavras, exatamente essas palavras. Eu não sou o fabricante de lágrimas, eu sou o lobo. Eu sou o vilão dos contos de fada. Viu? Você treme de medo só de ouvir a minha voz? Ela não tá tremendo de medo. Ela tá tremendo de outra coisa. Daí ela pega e fala, você vai fazer o que comigo? E daí ele passa a mão no rosto dela e eles têm um momento de pegação telepática, assim. Quando a mulher escreveu o livro, devia ter uma placa assim escrito: até onde podemos ir sem esse incesto parecer ilegal? Porque eles vão puxando os negócios de incesto. Mas não, eles não são irmãos, nasceram juntos e tal. Mas ela fala como irmão pra mim, e daí todo mundo na escola entende eles como irmãos. E os pais adotam eles como pessoas que não vão transar no quarto dos dois, sabe? Esse romance que ele é basicamente seu irmão. Mas não é! Mas basicamente é, mas não é. Não, mas não nasce... E daí a Nika tá na escola e tem um rapaz que viu a Nika e falou e comentou, tipo, eu vou entrar no meio das pernas dessa menina até o final da semana. Então ele não presta. Ele não presta, a gente vai chamar ele de loirinho, porque eu sinceramente não sei o nome dele. E ele é o terceiro integrante do triângulo amoroso. Porque, obviamente, fanfic sem triângulo amoroso não é fanfic. Na verdade, a métrica é que a pessoa que é a protagonista, ela tenha pelo menos 2 interesses amorosos. Mais de 2 pode, menos de 2 não. Menos de 2, uns 5 apaixonados por ela? Pode, porque provavelmente tem, porque boy band tem 5 integrantes, então não, é impossível que não exista uma fanfic que os 5 não estão apaixonados por ela. Chega ele e fala que ele tá muito encantado com ela, que ele achou ela o máximo e que ele queria saber mais dela. E daí começa o momento, nossa, como ela não é como as outras garotas. Ele tá conversando com ela. E daí ela olha e fala, nossa, e tira do ombro dele um caramujo africano, um escargot. Um negócio desse tamanho, que ele não viu. Tinha um caramujo desse tamanho aqui, ó, nele. Ele não viu. Por quê? Porque... E não tem um caminho de lesma, sabe? Então, tipo, ele estava caminhando e um caramujo africano caiu assim no ombro dele e ficou paradinho. E daí ela puxa o caramujo e fala, Eca? Ela fala, Eca não, ela é tímida. Caramujo é tímida. Tá escondida na casinha dela. E daí você vê claramente que a caramuja não tá nem um pouco escondida. Ela tá bem pra fora. Ela tá tipo, não sou tímida. Podia ser uma joaninha. Mas um caramujo africano. E daí essa família nova de 4 adultos vão comprar roupas novas. Porque os dois precisam de roupas novas. E daí eles passam por uma loja. Nessa loja tem um vestido. Que a mãe fica apaixonada pelo vestido. E fala, foi perfeito pra você. E nesses filmes que tem um vestido, normalmente é pra mulher, é pra mocinha se mostrar como mulher, sabe? É um vestido que faz ela ser vista como outra pessoa. Nesse não. Nesse ela veste um vestido de varoa virtuosa. Nesse é a senhora gospel. Nesse ela modesta, elegante, sabe? Uma manguinha assim, parece um saquinho de batata azul com uma gola. Não ajuda em nada, não favorece nada, né, no corpo. Oh, meu Deus, você tá tão linda. E eu não entendi qual é desse vestido. Tipo, eles têm um problema com esse vestido. Porque o vestido não significa nada, o vestido é feio. Não é feio. Ele não é um momento de mostrar como ela tá uma mulher. E ela também tem um ataque de pânico na hora de comprar esse vestido, porque tá amarrando o cinto. E ela lembra que amarravam as mãos dela e deixavam ela num quarto escuro de madrugada. À noite, um quarto escuro cheio de pingo assustador, porque ela fez alguma coisa errada no orfanato e tinha uma pessoa que segurava a mão dela. Quem segurava a mão dela? Não imagino quem segurava a mão dela, né? Pais adotivos dela, a mãe dela é florista, o pai dela trabalha com desentupimento de canos. A mãe adotiva dela faz um corte na mão, com um band-aid e tal, e daí ela vai, pega uma caneta e faz exatamente o mesmo desenho que eu não sei qual é. Ela faz no dedo da mãe adotiva dela, entrega o dedo de volta pra mãe dela. E ninguém entende, não é tipo uma coisa que ela vai explicar, ai, a minha mãe me ensinou a fazer esse desenho por causa de gentileza, ou que desenho é esse? Me conta essa história, não. Daí a mãe florista dela fala assim, ah não, é do espinho das rosas. As pessoas gostam de tirar os espinhos das rosas para vender, mas eu não, eu deixo, porque para mim é uma lição de que coisas bonitas também machucam. O trabalho dela é fazer isso, né? Você vai comprar a rosa da florista porque não vai ter o espinho. Imagina, você compra várias rosas para sua senhora, seu senhor, e corta as mãos, porque a pessoa fala, ih, daí corta todas as mãos. E daí ela chega pra florista e fala, cortei todos os meus dedos com as suas flores. E a florista olha pra você e fala, é uma lição para você saber coisas bonitas também machucam. Eu dava um tapa na cara dela. Nem tudo é uma lição de vida. Sobretudo quando você tá prestando teu serviço. Imagina se eu faço um ensaio fotográfico. Pra quem não sabe, é novo, eu sou fotógrafa. As fotos ficam medonhas. Medonhas. Assim, a pessoa tá feia. Fiz de tudo pra enfeiar ela. E daí a cliente vem me reclamar e eu falo, isso é pra você entender que a vida é mais do que só beleza física. Você tem que parar de ser tão superficial. E assim, a mãe tava arrumando as várias rosas,
porque era o Garden Day no colégio, que você comprava uma rosa e colocava no armário da pessoa que você tava afim, ou que você gostava. E as amigas dela, uma recebeu muitas rosas, outra recebeu uma rosa branca, e ela recebeu uma rosa negra, que é de quem? Não tem como saber, né? É completamente impossível quem que vai dar uma rosa negra. Daí os dois brigam por causa da rosa, aquela briga aqui, que não é uma briga, né? Aquela briga que a gente chama aqui no Brasil de preliminar. E daí quem bate na porta? O loirinho. Ele chama ela pra tomar um sorvete, ela que brigou com o irmão namorado dela, que não é namorado nem irmão, tá lá sendo uma alma perturbada no quarto, vai tomar um sorvete com ele. E daí acontece aquele momento maravilhoso de não sou como as outras garotas de novo. Termina o gelato, pega a colherinha, limpa com a língua e guarda na bolsinha. O loirinho fala, me dá aqui que eu jogo. E dela, não. Não. Eu preciso dessa colherinha pra consertar a asa quebrada de um passarinho. Que passarinho? Um passarinho que vai chegar com a asa quebrada, um passarinho que ela já tem guardado, tá lá 3 meses sem poder voar e ela tá esperando a hora do gelato pra poder fazer a tipóia do passarinho. E ela tem várias coisas aleatórias para caso animais silvestres chegassem até ela soubesse como consertar os animais. Ela é tipo a Branca de Neve veterinária? Não sei. Daí o loirinho tenta beijar ela não quer, ela entra em casa. Tá em casa, sendo ela mesma, de regata transparente branca ou de camisola transparente branca. Ela gosta muito do branco e do transparente e da falta de sutiã, é uma coisa assim dela. Chega, ela tá em casa e daí o loirinho manda um vídeo porque o Nigel bateu nele. Bateu batido, assim. Bateu, ele fez isso comigo por nada. Nigel chega todo machucado. E ela fala, por que você fez isso? Você me odeia? Eu não mereço ninguém. Você vai fazer isso com todo mundo? Por que você não acha? Por que você me odeia? Só que ele tá queimando de febre. Então ela imediatamente esquece que ele foi atacar o menino que tentou beijar ela e voltou todo machucado. E vai cuidar da febre dele porque prioridades, né? Assim, é uma lição de vida, amigas. Amigas, irmãs. Amigas, meninos também isso acontece. Você, pessoas que são violentas com os outros não vão deixar de ser violentas com vocês. As pessoas violentas não são secretamente pessoas muito queridas e amorosas que vão se abrir para você e vão ser almas sensíveis para você. A falta de inteligência emocional, o desequilíbrio mental, ele pega tudo, ele pega todas as esferas. Então, se ele é violento com um menininho que tentou te beijar, mas não te beijou, mesmo você não tendo nada, ele vai fazer alguma coisa no futuro com mais gente, com mais coisas. Então não confia, você não vai mudar ele. Não vai ser diferente com você porque você é especial. O problema da cabeça dele é complicado. Então ele precisa de uma terapia. Psiquiatra, talvez a polícia. Vai ele pra cama e daí faz aquilo que é uma coisa que acontece muito no cinema, muito filme. Que é tipo, você chegou febril, você chegou bêbado. Você tem que deitar na cama. O que eu preciso fazer pra você deitar na cama? Tirar sua roupa. Vocês sabem filmes que fazem isso. Eu já vi isso muito filme. Tipo, mas é que você chegou toda suja de fora. Tive que trocar tua roupa. Não tem uma razão na história que uma pessoa que esteja inconsciente por álcool, por canseira, por apanhar na rua, por bater no piá que quase te beijou, que a resposta seja, vou tirar a sua roupa pra você dormir melhor. Isso não é uma coisa que acontece. E nos filmes acontece demais. E ela faz o quê? Ela tira a roupa dele pra ele dormir, porque como é que ele vai dormir? E daí ela faz uso do corpinho dele, né? Passa a mão, dá umas esfregadas. E ele tá lá, febril, convulsionando, sem conseguir abrir o olho. E ela tá tipo, bem pelada. E daí o cara que sai da febre, do coma, do nada... Ela tá indo embora, ele fala, não, fica aqui comigo. Ele morde o peito dela. Ele morde o peito dela. Ele morde a barriga dela. Eles começam a ter uma ação. Mas é uma ação confusa. Por quê? Porque o livro é pra ser um livro erótico. Mas a Netflix é um livro erótico adolescente. A Netflix não pode fazer um filme erótico adolescente. Porque o erótico é adolescente. Você não pode fazer essas coisas no mundo normal. Então eles tiveram que picotear a cena de um jeito que você soubesse que era... mas não bastante pro seu pai... denunciar eles. Tem todo um momento de esfregamento e eles se esfregam bastante, eles se mordem, mas ninguém se beija. Demora muito pra eles se beijarem, só se beijam no final do filme. Mas eles se esfregam bastante, mas eles não fazem nada além da esfregação. Mas é mais do que deveria acontecer com eles. Daí eles dormem juntos, ela acorda com ele deitado no colo dela, eles têm mais um momento de pegação, pelo que parece, ele estava inconsciente, porque depois que ele sai, ele volta a dormir. Então ele estava subconscientemente pegando ela, enquanto febril. E ela estava adorando. Esse filme, assim, ele tá tipo, ele vai beirando, assim, a legalidade, né? Ela tá tipo, abuso, quase, incesto.
Quase incesto. E daí eles se olham e eles se odeiam de novo, porque é isso que acontece, eles se odeiam de novo, sem nenhuma conversa, nenhuma explicação, eles não chegam a lugar nenhum nisso. Eles pegam, eles têm momentos de fricção, eles ficam muito próximos um com o outro, com muito tesão, e daí eles se odeiam e se afastam. Eles se afastam por um período X de tempo. Não explica que período X é esse. E daí agora que eles estão afastados, porque agora eles lembram que eles são meio que irmãos de novo, Nika vai estudar na casa das duas bestes dela. Uma é rica, a outra é ruiva. São os traços de personalidade delas. Uma é apaixonada pela outra. Como que você descobre? Porque uma beija a outra enquanto está dormindo. É isso que eu tô falando, gente. Esse filme tá todo, tipo, na beiradinha, assim, da realidade. Beiradinha da cadeia. Mas eles voltam. E daí ele ainda fala pra Nika, não conta pra ninguém. E ela fala... Por que eu vou contar que você beijou a sua amiga secretamente enquanto ela tá dormindo? Tem nada de errado em beijar uma pessoa sem ela estar consciente. Nada. E daí ela fala, por que você não se declara pra ela e tal? E ela fala, não, é minha melhor amiga, eu não quero perder minha melhor amiga e tal. No final ela se declara pra ela, mas a gente não sabe o que aconteceu. Eles simplesmente não tem um fim. Lição de comunicação da gente pros filmes, conta pra gente o final das coisas. Não coloca uma história aleatória que você abandona no meio, isso deixa a gente triste, eu quero saber. Eu queria saber o que aconteceu, mas não conta. Daí é o aniversário do Rigel. Eu não falei com vocês, mas esse casal de pessoas que adotaram os dois adultos do orfanato, elas tinham um filho que faleceu. Não explica muito bem o quê. E daí, na festinha de aniversário, não era uma festinha de aniversário, era um almoço que acabou com um bolinho. Tinha um casal de amigos dos pais e uma menina, a Ásia, que era ex-namorada do filho deles que morreu. E ela tava puta da vida porque eles apenas substituíram o filho com dois. Eles fazem um bolinho e tal, canta parabéns, fala... Esse bolo significa mais que o aniversário, é porque amanhã, a partir de amanhã, vocês dois terão o mesmo sobrenome. Vocês serão irmãos, a gente quer continuar adotando vocês. Porque eles têm um período de adaptação e tal. Quem chega na hora, chega a amiga Pálida, que tá fazendo 18 anos, vai poder sair do orfanato, tá procurando emprego, vai lá conversar com eles também. Por que ela tá lá? Ah, não, ela tem um motivo. Ela chega lá pra contar coisas importantes sobre a mente perturbada dele. Ele só aceitou que os dois estão conversando, né? Por que você não conta pra ela que você só aceitou ser adotado pra ficar do lado dela? Então ele não aceitou as outras adoções porque ia se afastar dela. A pessoa com quem ele nunca trocou ideia. Ele apenas tinha um amor incondicional no orfanato, mas eles não se falavam porque ele é um monstro incompreendido e todo aquele rolê. E daí ele fala, não, ela sempre sonhou em ter uma família, eu não posso destruir isso pra ela. Já destruiu, amado. Já destruiu. Você já cagou com a cabeça dela. E daí a amiga Pálida fala que eles vão entrar com processo na justiça contra a diretora, porque realmente a diretora fez coisas, atrocidades gigantescas com aquelas crianças. E ela não quer porque ela tá com medo, porque ela é traumatizada também com motivo. E ela só vai pra isso. Ela fala sobre o processo, ela explica pra gente que ele só foi adotado por causa dela. Nossa, eu sou apaixonada por essa menina. Sabe o que é top? A gente ser adotado pelos mesmos pais. O motivo do filme ser ruim é que, tá, os filhos desse casal morreram. Não tem uma foto dessa criança na casa. Mal a gente sabe o nome dele. A menina Pálida e elas são melhores amigas. Não mostra nada delas sendo amigas. O Nigel e a Nika sempre foram meio que apaixonadinhos um pelo outro. Não mostra isso. As únicas cenas que a gente vê são eles não se falando. Não tem como a gente se apegar por personagens que não mostram que eles são, sabe? Não tem como você sentir a dor dos pais porque os pais não estão sentindo dor pela morte do filho deles. Não tem como você sentir compaixão pela amizade das duas porque a gente não vê a amizade das duas. Não tem como a gente acreditar nesse amor que transcende a idade no orfanato se os dois não mostram eles tendo um relacionamento qualquer no orfanato. Eles têm 0 relacionamentos no orfanato. E daí de noite ele tá tocando piano e ela fala, eu não comprei nada de presente pra você. E daí ele fala, tudo bem. Daí ela fala, tem sim. Eu quero te dar alguma coisa. E ele fala, não preciso dela. Tem alguma coisa que você pode querer. E ele fala, Daí olha pra ele e fala, eu vou te dar qualquer coisa. E ele fala, eu quero que você fique parada. E daí ele começa a relar nela de novo, né? Começa a fricção de novo, mas aí quem tá na porta, ela tá lá toda se tremendo de não medo. E ela fala, pelo amor de Jesus, fica aí. Não sai desse banco. E ela vai lá ver quem tá batendo na porta. Quem tá batendo na porta é o loirinho. O loirinho olha pra ela e fala, eu estava na minha casa e eu não conseguia dormir. Eu não estava conseguindo dormir porque eu estava pensando em você. Eu não suporto a ideia de ver você perto dele. Você sabia que era pra vocês serem irmãos, né? O que ele pediu de aniversário pra você? Eu tenho certeza que vocês estão juntos nesse momento. Como? Ele sabe essas 6 informações exatamente. Ele sabe do presente, ele sabe que eles estão juntos, ele sabe de tudo. E uma lição muito importante dentro do filme é a lógica. Um filme, pra gente poder gostar dele, ele tem que ter lógica. E não uma lógica que vocês estão pensando.
Porque a gente se vende muito fácil por histórias, a gente gosta de história. Então, se a história for coerente dentro do universo dela, Star Wars, explosões acontecem no vácuo o tempo todo, ninguém se importa porque a história leva. Crepúsculo. Eu não acredito que eu vou ter que defender Crepúsculo, mas enfim. O Crepúsculo, ele tem uma mitologia dentro dele que pelo menos ela existe. Então você sabe por que as coisas estão acontecendo até. Ela tem a sua própria lógica, é caótica, mas tem uma lógica dentro de si. Então beleza, nesse universo os vampiros brigam. Isso faz sentido para a mitologia vampiresca? Não. Isso faz sentido para a humanidade? Não. Mas dentro da história ele briga. E tudo corrobora para o brigante dele. Então você apenas aceita, tá bom, nesse contexto, nessa lógica, ele briga e eu aceito isso até o final do filme. Não é um problema. Por quê? Porque é absurdo, mas dentro da história funciona. Então você precisa que as coisas funcionem dentro do universo que você cria. O universo criado do Fabricante de Borboletas não tem lógica entre si. E isso deixa a gente confuso. Ela tem essa conversa com o loirinho, né? Quando ela chega toda molhada, com a camisola de vó transparente dela. Ele mudou de tesão pra homem, calma, perseguida, perturbada, sofredor, monstro. Ele é um monstro. E ele fala que ele sempre vai ser um problema na vida dela e ela pra ele. E ela olha pra ele, eu não vou sair daqui, a gente vai se pegar. E daí ele abraça a barriga dela, dá uns beijos na barriga dela, nunca na boca, na barriga. Mais um tempo se passa, que eles agora estão separados de novo. Daí tem uma festa fantasia na escola. Essa festa não é uma festa fantasia, é uma festa vagamente a fantasia. As pessoas estão mais ou menos fantasiadas. Tem uma pessoa que está super fantasiada e uma pessoa que não está de fantasia nenhuma. Não explica. E eles bebem. Muito. Você, meu seguidor, meu inscrito culto, qual é a idade de bebida na Itália? Tem álcool nas escolas italianas? Eu quero saber isso, porque eles bebem forte na escola. Na festa da escola, tem tipo o brasão da escola atrás do palco. Quem tá lá? O loirinho com uma máscara de pessoa que vai te fazer coisa errada com você. Ela tá com uma maquiagem que é tipo... E eles começam a dançar e tal, ela começa a beber e fala, eu tô tonta. Ele fala, quer ir pra um lugar mais quieto? Eles vão pra sala de ciências. Sala de ciências que tem um projetor verde, de galáxias verde. E daí ele agarra ela. Ela não quer ser agarrada. Bastante, assim, do jeito forte. Quando eles entram na sala de ciências, o Rigel sente quando ele tá indo embora, porque ele decide ir embora na festa, né? Ele fala, eu sou uma perturbada, ele não aceita adoção e vai embora. No meio do caminho ele fala, não, tô sentindo que tá dando merda. Ele sente que a menina tá sendo atacada e vai até a escola na festa. Lá, ele encontra os dois, ele bate no loirinho e os dois consumam o ato lá dentro. E parece que a sala de ciências virou um motel. Tem uma luz que gira, que é toda metida, que faz todo um paranauê e tal. Beleza, eles estão indo embora, de mãozinhas dadas, porque agora eles são mais que irmãos. E quem aparece? O loirinho num carro, pronto pra atropelar eles. Na onde? Numa pista única na Itália, só tem pistas únicas. E daí eles tentam correr do carro, não conseguem porque é um carro. É uma ruazinha de vista única, que é meio que uma ponte, eles pulam da ponte e caem na água. Cai na água, eles acordam no hospital. Daí começam as novas informações importantes. Ele fica em coma e ela acorda antes. E daí ela descobre que ele amorteceu a queda dela na ponte. Primeiro, não é assim que cair na água funciona, não tem como alguém absorver a queda na água. Segundo, você vê na cena da ponte que eles pularam lado a lado. Não. Ela descobre isso, né? Que ele amorteceu a queda dela e ele tá em coma porque piorou a situação dele. Qual era a situação dele? Ele tem um neuroma cerebral. Procurei o nome. E eu fui ver, essa doença realmente existe e tal, só que é uma doença tratável quando você vê no estágio inicial. Por que a diretora não quis tratar ele? Não sabemos. E agora ele tá no estado mais avançado e tal. Daí ele tá em coma e quando ele tá em coma, ela vai pro julgamento da diretora. E daí a gente descobre que ele não era uma alma, assim... Como a primeira cena do filme foi o lobo, eu tinha, tipo, 30% de certeza que o segredo secreto do segredismo dele era que ele também era um lobisomem. Porque começa com o lobo, tem medo de chegar perto dela e tal, e eu achei que ele ia ser um lobisomem. Não, é muito mais triste. Ele tem esse problema cerebral que faz ele ter dor de cabeça. Ele se sente um monstro porque ele era o único que não sofria tortura na escola e ele tinha que assistir. Então a diretora fez convencer que ele era um monstro. Essa história convence vocês porque não me convenceu. Nenhuma das coisas. Então ele não era uma alma perturbada, ele era uma criança traumatizada e doente. Ele não era uma alma perturbada, ele era uma vítima. Termina de falar, tem um senhor discurso no julgamento, todo mundo bate palma e ela sai correndo. Quando ela sai correndo, ela arranca todos os band-aids da mão dela. Por quê? Não sabemos. Já que não era porque ela se machucava com os passarinhos. Eu tenho uma teoria que pode ser porque ela... Eu tô com medo da bateria acabar. Quando ela se acidentou, ela tava com o band-aid, ela meio que segurou isso como trauma. Pode ser uma opção, sim. Mas o trauma acabou quando ela falou na justiça sobre a diretora do orfanato. Band-aid, que já estão tudo solto porque ela troca aquela merda uma vez por semana. Que nojo daqueles
band-aid. Sai correndo sem band-aids na mão e vai ver o moço em coma. Ela chora e ela fala assim, você tá vendo? Eu tô chorando. Você é meu fabricante de lágrimas. E daí eu entendi por que ele chamava ela de fabricante. Ele se chamava de fabricante de lágrimas. Porque a existência dele faz ela chorar. Então ele faz ela fabricar lágrimas. Porque ele é o fabricante de lágrimas. Aquela história que ela contou no começo, falando do cara que fazia lágrima de cristal, não tem relação. Porque ela fala, viu, você é meu fabricante de lágrima, olha o quanto eu tô chorando. Por que ela contou aquela merda daquela história no começo do senhor da floresta que fabricava lágrima de cristal? Se ela chama ele de fabricante de lágrima, porque ele faz ela fabricar lágrimas. E daí ela tá deitada na barriga dele e a mãozinha mexe. Tipo, uou, não tô tão mal assim, meu neuroma tá lá, mas não tô em coma. Então, gente, aconteceu o que eu temia. A bateria realmente acabou do microfone. Então agora vai ter a neura da narração falando o que eu lembro que aconteceu. Porque eu não lembro de tudo. Então ele tá em coma, acorda do coma, corta imediatamente pra eles casados com o filho. Fim. Esse é o final da história. Eles não explicam mais nada. Não explicam se a menina com a amiga se beijaram. Não explica o que aconteceu com a amiga pálida. Não explica o que os pais falaram quando os filhos adotados deles viraram um casal. Como se a diretora foi presa porque ela fez o julgamento, mas não mostrou a sentença. Só mostrou todo mundo aplaudindo e ela correndo sem os band-aids na mão. Então a gente não sabe várias coisas. A gente só sabe que eles se casaram e eles têm um filho. E que ele tem um passado violento. A gente não sabe mais nada. Então foi uma experiência interessante, assim. É um filme ligeiramente confuso. É um filme que poderia ter sido melhor. Porque, como eu falei, a gente acredita em qualquer coisa quando a história é boa. Então, eles poderiam ter feito um negócio melhor, assim. Menos a parte do quase incesto, eu acho isso meio estranho. Mas ok. E vocês? Assistiram O Fabricante de Lágrimas? Vocês gostaram? Conta pra mim nos comentários. Tem alguma fanfic que é de estimação de vocês, que ninguém pode falar mal? Conta pra mim nos comentários. Vocês vão assistir O Fabricante de Lágrimas depois do que eu falei? Contem pra mim nos comentários. Continuem me indicando filmes, que eu gostei muito. Tô gostando muito de assistir o que vocês me mandam. Compartilhe esse vídeo pra alguém. Não esquece de curtir, compartilhar. E a gente se vê na próxima semana ou a qualquer momento.